Oi, eu sou o Chamal e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você é uma pessoa que é nova por aqui, eu te convido a ver meu vídeo até o final. E se você gostar dele, eu só peço que deixe um like e se inscreva aí, porque ajuda muito. E se você quiser, me siga nas minhas redes sociais, que são essas que aparecem aqui na tela, porque lá eu sempre aviso dos vídeos novos. Então, mesmo quando o YouTube não notifica, eu aviso lá e você pode ver que sempre consumindo conteúdo de qualidade. E se você quiser apoiar o canal, os detalhes vão estar na descrição do vídeo e no comentário fixado. Então, dados os recados, vamos pro caso. Diane Lane nasceu no dia 5 de abril de 1962 no estado do Missouri, que fica nos Estados Unidos. Aparentemente, ela teve uma vida comum e sua família era bastante religiosa, assim como ela. Quando Diane estava na faculdade, ela conheceu Mark Staudt. Os dois se apaixonaram perdidamente e pouco tempo após se conhecerem, eles iniciaram um relacionamento. E no ano de 1985, eles se casaram. E a Diane resolveu adotar o sobrenome do marido e se tornou Diane Staudt. Apenas 6 meses após o casamento, eles tiveram o primeiro filho, chamado Shawn, e ao longo do tempo eles tiveram mais 3 filhas, a Sarah, a Rachel e a caçula Brianna. A família Staudt vivia em uma pequena casa localizada em Springfield, e para sustentar a família, o Mark trabalhava como cantor em uma banda de blues. Porém, esse trabalho não dava muito dinheiro, então ele também fazia alguns bicos trabalhando em bares. No fim das contas, quem sustentava a residência e os filhos era a Diane, que trabalhava como enfermeira, e ela ganhava muito mais dinheiro do que o marido. A Diane era fiel fervorosa da igreja luterana e inclusive ela tocava órgão na igreja. Sua filha Rachel também tocava nos cultos, porém o instrumento dela era a flauta, e provavelmente pelas duas terem gostos similares, a Rachel era a filha mais próxima da Diane e ela não escondia de ninguém que a Rachel era sua favorita. No dia 8 de abril de 2012, o Mark acabou falecendo aos 61 anos de idade. Nos dias anteriores, ele esteve muito doente, inclusive teve até crises de convulsão. Porém, ele não quis ir ao hospital. Como ele era um homem muito sedentário que não dava muita importância para a saúde, todos pensaram que ele havia falecido de causas naturais. E mesmo ele tendo um anel de sangue na boca, os peritos resolveram não realizar um exame necroscópico e logo ele foi cremado. Durante o funeral do marido, a Diane não demonstrou nenhum sentimento de tristeza. Ela estava completamente indiferente. E pouco tempo depois, ela sacou a quantia de $20 mil, que era o seguro de vida do marido. E com essa quantia, ela comprou uma casa maior para viver junto com os filhos. A essa altura, moravam com a Diane o Shawn, de 26 anos, que era portador do espectro autista e também tinha crises de convulsão. A Sarah, de 24 anos, que tinha uma grande dívida por causa de um empréstimo estudantil que ela fez para entrar na faculdade. Também morava na casa a Brianna, que era apenas uma criança, que infelizmente tinha grande dificuldade de aprendizado, então ela ia muito mal na escola. E, por fim, a Rachel, que era a perfeitinha da família, era uma ótima estudante e a queridinha da mamãe. 5 meses após o falecimento do Mark, o Shawn também faleceu de maneira muito estranha. Dias antes de perder a vida, ele teve muita diarreia, dor de cabeça e dores no corpo. E devido às suas convulsões que eram constantes, os médicos acharam que ele poderia ter falecido de causas naturais. Porém, assim como o pai, ele também tinha um anel de sangue na boca, que não foi investigado. Da mesma forma que foi feito com o Mark, no Shawn também não foi realizado um exame necroscópico e logo ele foi cremado a pedido da mãe. Como se esses dois acontecimentos já não fossem estranhos o suficiente, no ano de 2013, outro membro da família Staudt acabou adoecendo e dessa vez quem adoeceu foi a Sarah.
Mas, diferente dos anteriores, ela foi levada até o hospital. O seu estado clínico era muito complicado e preocupante, porque além dela ter tido uma hemorragia cerebral, seus rins estavam comprometidos. Porém, graças aos esforços dos médicos, eles conseguiram deixá-la estável. Enquanto a Sarah esteve no hospital lutando pela vida, a Diane praticamente não a visitou em nenhuma ocasião, e quando ela ia visitar a filha, ela nunca demonstrou estar realmente preocupada. Era como se ela não tivesse nem aí para o que ia acontecer com a filha dela. Ela sempre demonstrou que estava muito alegre e despreocupada, e muito provavelmente esse comportamento foi o que resultou em sua queda. No dia 11 de junho de 2013, uma ligação anônima foi feita para a polícia, e nessa ligação, a pessoa que estava do outro lado da linha dizia que a morte do Mark, do Shawn e agora a doença da Sarah era no mínimo muito estranha e devia ser investigada. Para a pessoa que estava fazendo a denúncia, se existisse algum responsável por todos esses eventos, essa pessoa seria a Diane. Como eu disse, inicialmente essa foi uma ligação anônima, porém depois de um tempo a pessoa que fez a ligação se identificou como sendo o pastor da igreja que a Diane frequentava. Além dele ser uma pessoa muito próxima do Mark, ele já vinha notando o comportamento estranho dela há muito tempo, por isso ele resolveu denunciá-la para a polícia. Com essa denúncia, um investigador foi até o hospital onde a Sarah estava sendo tratada, e chegando lá, ele perguntou aos médicos se eles sabiam o que estava acontecendo com ela. E os médicos disseram que não faziam ideia do que tinha acontecido, mas provavelmente a Sarah havia sido envenenada. Após essa conversa, o investigador resolveu olhar os laudos médicos do Mark e do Shawn, e foi aí que ele percebeu uma grande semelhança entre os sintomas que eles haviam sentido, pois todos os dois tinham tido os mesmos sintomas: diarreia, dor de cabeça e dor no corpo, o que poderia ser uma gripe comum. Porém, na verdade, ele suspeitava que os dois tivessem sido envenenados com um anticongelante para carros. Ele suspeitava que pudesse ter sido essa substância, pois ela não tinha nem cheiro e nem sabor, e podia ser mascarada facilmente em qualquer bebida. Além do mais, já haviam acontecido vários casos onde pessoas tinham sido envenenadas com essa substância, então ele desconfiava que alguém tivesse feito isso também com essas vítimas. Só para você ter uma noção da quantidade de casos que aconteciam envolvendo o anticongelante, as empresas que fazem esse produto, hoje em dia elas colocam um sabor muito amargo nele, para que não possa ser mascarado facilmente. Porém, com uma pesquisa na internet, talvez dê para comprar esse produto ainda na sua forma antiga, aquela que não tem gosto. Com essa suspeita, os médicos resolveram realizar um exame na Sarah para saber se existia algum resquício do anticongelante em seu organismo. E para a surpresa deles, o exame deu positivo. Então a Sarah havia sido envenenada. Após essa descoberta, os investigadores foram conversar com a Diane, porém eles não deixaram claro que estavam suspeitando dela, eles só deram a entender para que ela percebesse que estava sendo uma suspeita do crime. No meio da conversa que a Diane estava tendo com o investigador, ela disse que não tinha se importado com o falecimento do marido, pois ele era muito abusivo e infiel, e ela o odiava. Quanto aos filhos, ela considerava o Shawn pior que uma praga, e a Sarah era uma desempregada cheia de dívidas, que também a deixou endividada, porque os documentos foram assinados por ela, então as dívidas da filha eram dívidas dela. No fim, a Diane só gostava mesmo era da Rachel, não gostava nem da Brianna. No decorrer da conversa, a Diane disse que o filho e o marido haviam bebido o anticongelante por conta própria, para tirarem a própria vida. Porém, após um tempo, ela confessou que havia colocado a substância na bebida dos dois. E também havia feito a mesma coisa com a Sarah, porque ela odiava o marido e seus filhos eram um fardo que ela tinha que carregar. Após essa confissão, a Diane foi presa imediatamente e os investigadores foram até a residência dela para procurar por pistas. Chegando lá, eles encontraram um frasco de anticongelante e também encontraram um diário da Rachel. Nesse diário, a Rachel havia escrito 1 ano antes das mortes começarem que seria muito difícil viver sem o pai e sem os irmãos, mas ela iria se acostumar.
Graças a esse diário, a Rachel foi interrogada e ela confessou que sabia sim o plano da mãe e inclusive a havia ajudado a encontrar o anticongelante sem gosto pela internet. Ela sabia que no fim ficariam apenas ela e a mãe, e mais ninguém. Mas quando as coisas realmente começaram a acontecer e os seus familiares passaram a perder a vida, ela não conseguia mais dormir, vivia tendo pesadelos e sentia uma aura muito pesada na casa. Ela queria que a mãe parasse e tentava salvar ao menos suas irmãs, tanto que ela ainda levou a Sarah até o hospital. Após sua confissão, a Rachel também foi presa e ela fez um acordo judicial para se livrar da pena capital. O acordo é que ela deveria testemunhar contra a própria mãe durante o julgamento, além de se declarar culpada de suas acusações. E assim como estava no acordo, ela fez. A Rachel depois contra a mãe e se declarou culpada de suas acusações, e devido a isso, ela foi sentenciada a 2 penas de prisão perpétua. Porém, ela irá poder pedir a liberdade condicional no ano de 2060. A Diane, por sua vez, se declarou culpada de todas as acusações e recebeu uma pena de 3 prisões perpétuas, sem direito à liberdade condicional. Ao que tudo indica, após a condenação da mãe, a Brianna, que ainda era menor de idade, teve seu nome mudado e foi colocada em um orfanato. Por outro lado, a Sarah sobreviveu ao envenenamento, porém ela teve seus órgãos comprometidos e ela também teve danos neurológicos, tanto que teve que reaprender a andar e falar. Porém, durante o julgamento da mãe, ela deu a seguinte declaração: "Prefiro ser um sobrevivente do que uma vítima. Eu perdoo minha mãe pelo que ela fez comigo, mas ela não apenas levou meu pai e meu irmão, mas também meu estilo de vida, sustento e minha independência." Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como eu narro os casos e nunca do que essas pessoas fazem. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, manda para os amigos, me siga nas minhas redes sociais. Por hoje é só, até a próxima e tchau!